Bíblia, Ezequiel 37. Eu tinha outra mensagem preparada, mas o Senhor está movendo no coração para a gente estar trabalhando esse texto, então é nele que a gente vai, em nome de Jesus. Não sei se eu justifico, se eu não justifico. Então tá bom, então não vou justificar. Ezequiel 37. Vamos ler do versículo 1 até o 4. O contrário do que na maioria das vezes se faz no que diz respeito a esse texto, se expande a leitura, mas eu quero falar até o 4. Não vamos nos ater à ressurreição desses ossos, ou das pessoas que estavam ali já depois do estado de decomposição, estavam só os ossos. Obrigado, irmão. Está tranquilo. Tem até umas formiguinhas aqui. Amém? Todos acharam? Vamos ler então a palavra do Senhor que diz... Eu travei aqui por causa de tradução, mas vamos lá. Deixa eu ler ali. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Versículo 2. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Amém? Graças a Deus. Vamos lá. Deixa só eu fazer uma leitura agora em uma outra tradução. Poucos detalhes, mas importante. A mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, Ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, Ele mesmo me levantou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número dos ossos no vale, que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que esses ossos secos poderão ter vida de novo? E eu respondi: ó Yahvé, soberano, só tu o sabes. E ele me disse: profetiza, pois, sobre estes ossos, e ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Amém? Mais uma vez. O versículo 5 ainda diz assim: e assim declara Yahvé, o Eterno, o Senhor Deus, e a estes ossos farei entrar em vós o fôlego de vida, e vivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne, e estenderei pele sobre todos vós, porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu, Yahvé, sou o Senhor. Amém a palavra? Agora sim. E aí depois Ezequiel vai profetizar sobre os ossos. Mas é interessante observar um outro detalhe a esse respeito. Ezequiel vai ser conduzido pelo Espírito do Senhor até um lugar que não era nada agradável. Ele vai ser conduzido pelo Espírito do Senhor a um lugar que na verdade é um lugar de morte, um lugar de tristeza, um lugar de angústia, um lugar de aflição, um lugar onde na verdade ninguém tem vontade de ir, ninguém quer ir àquele lugar, até porque o vale estava coberto de ossos. Subentende-se que as pessoas iam morrendo e iam sendo jogadas naquele lugar, ou depositadas naquele lugar, em estado de decomposição, ou então se retirava os ossos de dentro de uma provável cova, tá? Para depois jogar os ossos já seco ali. A história vai falar, ou o texto que nós lemos,
vai dizer que os ossos estavam ressecados, sequíssimos, mirrados, sabe? Então assim, até qualquer nuance de vida nos ossos, qualquer vitalidade nos ossos, já não tinha mais, porque eles estavam naquele vale durante um bom, provavelmente, período de tempo, ressecados, sem vida. E a expressão vai declarar para nós que não havia nenhuma possibilidade de haver novamente vida naqueles ossos. Vocês entendem isso comigo? Amém? Só que Deus, ou o Espírito de Deus, vai conduzir o homem de Deus para aquele lugar. E é interessante olhar que a tendência natural nossa é sempre querermos ser conduzidos a lugares de bonança, de paz, de tranquilidade, de felicidade, não é verdade? A gente vai citar o Salmo de número 23 e vai dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, guia-me mansamente a pastos verdejantes, a águas tranquilas. É o lugar que normalmente, para onde nós queremos ser conduzidos. Mas eu preciso lembrar você que nós estamos falando de um profeta, de um homem de Deus, de um homem que, independente da situação à sua volta, ele é submisso ao Senhor, ele compreende o Deus que ele serve, ele é conduzido àquele lugar para que Deus falasse com ele, mas para que também ele tivesse uma experiência com Deus baseado no dom, na autoridade que Deus já havia determinado sobre a vida dele. E talvez você não consiga compreender essa verdade, mas Deus muitas vezes nos conduz a determinados lugares para atestar, confirmar a autoridade que Ele já colocou sobre nós. E a questão, a gente volta talvez um pouquinho no culto de quinta-feira, é para onde nós estamos olhando. Porque se Ezequiel para, e o texto vai revelar isso, o texto vai dizer que o Espírito fez com que ele se movesse de um lado para, só para observar a quantidade de ossos que havia naquele lugar. E ele vai ter a constatação de que todo o chão, todo lugar estava coberto de ossos. Há uma impossibilidade, algo que não tem nenhuma probabilidade de mudança ou transformação. Só que eu queria que você compreendesse uma coisa: Ezequiel serve ao Deus vivo, dono da vida. Ele não só é vivo, mas é o dono da vida. Então entenda essa verdade. Nós adoramos ao Senhor aqui, pedindo ao Senhor para que Ele possa nos avivar a nossa vida, avivar a nossa casa, avivar a nossa família, avivar aquilo que diz respeito a nós. Isso precisa ser uma profecia, e você é o profeta. É você quem tem que declarar. Sou eu que tenho que declarar. Somos nós que temos que declarar. E há uma autoridade de Deus sobre as nossas vidas para que isso seja uma realidade. Amém? Amém, gente? Maravilha. Então fala comigo assim: eu profetizo essa noite que a minha vida, a minha casa, a minha família, o meu trabalho, os meus terão vida, e vida em abundância. Amém? Há uma necessidade de exercitar fé nesse contexto. A referência que nós lemos aqui, a tradução, melhor dizendo, que nós lemos, o Senhor vai falar com ele. Olha, ele diz: e o Senhor me indagou: acreditas que esses ossos poderão reviver? Eu queria fazer uma pausa no texto aqui e contextualizar para você. Existe talvez algumas áreas da sua vida em que você, olhando agora, você não consegue ver probabilidade de vida. Talvez você não está acreditando ou entendendo que o quadro vai mudar, que a situação vai mudar, que Deus já entrou com providência ou que Ele vai entrar com providência. Talvez você não está acreditando que o Senhor tem poder para transformar o quadro, o cenário que você está vivendo. Mas eu quero declarar que o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, é um Deus poderoso. Não só poderoso, mas Ele tem todo o poder no céu
e na terra para mudar o cenário da sua vida. Então você precisa entender essa verdade, compreender essa verdade. E nós precisamos nos levantar, nos movimentar. Uma tendência natural, sempre que vamos a um lugar de desolação, a tendência é também a prostração. Pode observar, quando as coisas começam a dar errado, a tendência natural é a neutralização em relação àquilo que a gente precisa fazer. Porque a coragem ela é neutralizada, a determinação ela é neutralizada, a fé muitas vezes ela é neutralizada, e a tendência natural somos nós paralisarmos. E ao invés de tomarmos uma atitude pautada na vontade e o propósito de Deus, a tendência é murmurar, questionar, reclamar, olhar para a adversidade e entender que essa adversidade talvez seja até maior do que o Deus que nós servimos. E o Senhor te trouxe a esse lugar para te mostrar que muitas vezes Ele permite que você chegue a esse lugar através da ação e mover do Espírito Santo, para revelar a você que há uma autoridade de Deus sobre a sua vida e que você precisa aprender a declarar o agir de Deus diante da adversidade. E às vezes o que precisa acontecer é essa movimentação, esse se levantar. E quando o profeta que ele se levanta ou ele se move de um lado para o outro, ele vai averiguar a gravidade do problema. E às vezes, irmão, a gente não está tão pautado assim na gravidade do problema. Não sabe a razão do problema, não sabe a razão da guerra, não sabe o porquê as coisas estão acontecendo. E é bem verdade que a gente sempre ouve dizer que eu não devo questionar o porquê, mas para quê, não é assim? E talvez seja uma verdade, mas o que eu quero falar com você é sobre a clareza que o Espírito de Deus quer trazer para você. Porque é uma tendência natural. Veio um problema, veio uma guerra, a gente quer jogar toda a nossa dificuldade e fragilidade no colo de Deus para que Ele resolva. E é uma verdade. Só que Deus já disse, há uma autoridade sobre você, há uma autoridade sobre mim, uma autoridade sobre nós. Amém? Há uma fé viva e eficaz dentro de você. Eu esses dias estava olhando uma situação e fui questionado numa conversa sobre a questão de fé. E você já reparou que é interessante, às vezes a gente até tem a ideia que a nossa fé, ela não está tão viva. Quem já passou por isso aqui? Ah, não, minha fé está pequena, o negócio está difícil, não vai, não é? Mas já reparou que quando você está simplesmente falando de fé, é uma coisa. Agora, se você for confrontado sobre a fé, quem vive em Deus, quem conhece a palavra, quem tem entendimento da vontade e o propósito de Deus, quem já experimentou do Senhor, quem na verdade tem, e aí eu vou ser bem transparente, alguma experiência com Deus, na hora que é confrontado a respeito da fé, a tendência natural é não oscilar. A tendência natural é não voltar atrás, é se manter firme, é ter dentro de si a ideia de que não, a coisa está ruim, está difícil, mas Deus vai fazer. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não estar acontecendo agora. Eu estou falando de quem tem algum relacionamento com a palavra, algum entendimento. A tendência é, não, Deus vai fazer, eu creio que Ele vai fazer, eu creio que Ele vai entrar com providência, eu creio que na hora certa Deus vai mover. Quem já viveu isso? É só vir o confronto. E a tendência natural é a gente extrair aquilo, ou colocar para fora aquilo que está dentro de nós. E eu queria que você compreendesse, é que muitas vezes, diante da situação, você fica meio que, deixa eu tentar achar a palavra, no stand-by. E eu queria que você compreendesse isso. Se tem vida, meu irmão, tem esperança. Se você está aqui essa noite, é porque você crê no Deus vivo da Bíblia, é porque você compreende que Ele é fiel, é porque você compreende que Ele vai entrar com providência, Ele vai fazer, ou já está fazendo.
Só que às vezes a dificuldade é tão grande que parece que a gente fica anestesiado. E Deus ainda te leva à averiguação do problema, a gravidade do problema que você está vivendo. E é interessante que quando, na maioria das vezes, Deus nos leva a observar a gravidade do problema, nós vamos acabar vendo que ele é bem maior do que parecia. Bem maior. E eu estou falando do problema. Bem maior do que ele parecia. E eu queria que você compreendesse que a fé gerada através da palavra, dentro de você, essa situação ou entendimento que o problema é maior do que o que você pensava, só serve para engrandecer o nome de Deus. Só serve para glorificar o nome do Senhor, porque Ele vai entrar com providência. Ele vai fazer, Ele está fazendo. E aí Deus vai, na verdade, instigar, ou deixa eu usar uma expressão, como o Google usou aqui, como diz o outro, deixa eu usar uma expressão, Deus vai cutucar o profeta. Você acredita que os ossos podem reviver? Você acredita que a sua vida vai mudar? Você acredita que o seu casamento vai mudar? Você acredita que a sua vida financeira vai mudar? Você acredita que a sua vida emocional ela vai ser transformada? Você acredita que a tua vida espiritual ela vai renovar e você vai voltar a vibrar na presença do Senhor como antes fazia? Você acredita que aquele filho que está distante dos caminhos do Senhor, ele vai voltar para os caminhos do Senhor? Você acredita que Deus vai curar essa enfermidade que talvez te acompanhe há tanto tempo e que você já julga não ter mais esperança? Talvez já está até se conformando, tentando aprender a conviver com essa dificuldade, achando que não tem solução. Você acredita que Deus vai fazer algo na sua vida? Se você acredita, glorifique, exalte o nome do Senhor. Se isso é uma verdade. Porque para profetizar é preciso fé. E eu vou confessar para você, eu estou sentado ali, e eu comecei a ouvir o som alto, eu comecei a falar com Deus. Para Jesus, que afronta, que coisa terrível, como é que pode? Nós estamos aqui cultuando ao Senhor, não pode acontecer um negócio desse. E é interessante olhar o outro lado da moeda, porque quem está lá fora está fazendo aquilo que lhe é pertinente, propício. E talvez na mentalidade eles nem estão imaginando que está interferindo no que está acontecendo aqui dentro. Não pode acontecer isso, não é verdade? E aí a gente tem uma liberdade de expressão, e eles lá estão se expressando, mas a verdade é que quando, na maioria das vezes, o nosso limite é rompido, alguém rompe o nosso limite, a gente quer partir para a guerra. E é natural isso. E eu estou ali, Senhor, como é que pode? Tem como um negócio desse? E embora a Larissa já havia mencionado esse texto aqui, eu estava no outro texto. E aí eu voltei e fui ler esse negócio. E aí está escrito lá, você acredita que os ossos podem reviver? E Deus falou comigo, você acredita que pode parar? Que esse som pode parar? Eu falei, eu acredito, mas já tive outras experiências que não pararam. Então profetiza. Eu falei, Jesus, então tá, ué. Agora que eu começar a pregar, esse som vai parar. Sabe, com aquela fé toda. Entendeu? Esse som vai parar. E o que acontece conosco muitas vezes é isso, irmão. Falta para nós a prática. Falta para nós a experiência. Só vem mediante a prática. E se você não praticar, você não vai ter a experiência do mover e o agir de Deus na sua vida. Você entende isso? Amém? Então há uma necessidade de exercitar aquilo que Deus tem gerado, aquilo que Deus tem te dado. Aí eu subi aqui, ainda fiz a brincadeira.
Mas dentro de mim eu falei assim, não, vai parar, em nome de Jesus. Está aí. Eu queria que você entendesse a necessidade de compreender o que Deus está fazendo na sua vida, independente da situação a qual você está enfrentando no momento. Eu estou tentando fugir da palavra de quinta-feira, mas não consigo. Para de olhar para o problema, olha para Deus e entenda que Deus tem solução para esse problema. Para de olhar para a dificuldade e entenda que Deus tem solução para essa dificuldade. Para de olhar para a impossibilidade e entenda que para Deus não existe nada impossível. E a questão é permitir com que o Espírito te coloque de pé. Porque se o Espírito conseguir, e não por incapacidade dele, mas às vezes por falta de fé, por teimosia, por desobediência, se o Espírito te colocar de pé, algo diferente vai acontecer na sua vida. Entenda isso. E colocar de pé aqui não é simplesmente relacionado a alguém que está sentado se levantar. Estar de pé aqui diz respeito à capacidade, à condição de averiguar e entender as razões pela qual a adversidade, a tempestade, a chuva, o vento, o que você quiser chamar, está sobre a sua vida. E se você parar para pensar, Ezequiel quando se levantou para andar de um lado para o outro, o Espírito estava com ele, o Espírito estava acompanhando. Isso vai trazer o entendimento que aquilo que a gente enxerga, aquilo que se coloca diante dos nossos olhos, quando caminhamos junto do Espírito, é Ele quem decifra diante de nós. Então entenda uma coisa, ainda que você esteja enfrentando um problema natural, ainda que você esteja enfrentando um problema emocional, um problema lógico, humano, Deus é que vai te dar o entendimento, Deus é quem vai te dar as saídas, Deus é que vai mostrar a direção, é Ele que vai apontar o caminho e você vai sair mais do que vencedor se submeter ao querer do Senhor sobre a sua vida. Pode esses ossos reviverem? Vamos olhar aqui, estavam ressecados, sequíssimos, mirrados. Eu fico imaginando que esses ossos poderiam estar quase que num estado de cauterização, de petrificação. Pode. E é interessante como que Deus, Ele vai trabalhar um diálogo aqui com o profeta, com o homem de Deus, de uma maneira a talvez até mesmo provocar, porque existem determinados momentos que Deus precisa nos provocar, para a gente entender o lugar aonde a gente está. E eu fico olhando Moisés, diante da sarça ardente, e ele olha aquele fenômeno acontecendo. O fenômeno não era a sarça arder, mas era ela arder ou queimar e não se consumir. E ele diz, eu vou lá, eu quero chegar perto. E aí Deus vira para Moisés e diz, tira a sandália dos teus pés. O lugar onde você está é terra santa. Deixa eu especular um pouquinho. Quantas vezes talvez Moisés não já havia passado por aquele lugar? Quantas vezes Moisés talvez, ao apacentar lá o rebanho do sogro, já não havia experimentado aquela situação, tido experiência com aquela situação, visto aquele lugar. Agora, por que que esse lugar, ele é santo, diferente de tantos os outros que eu já pisei, se é a mesma coisa? Agora, além da sarça arder e não se consumir, há uma voz de dentro dela falando com ele. E o cenário vai mudando. E muitas vezes o que acontece é que o cenário ele começa a mudar dentro de nós. Ou em primeiro lugar, o cenário ele vai mudar dentro de nós. Talvez ainda diante dos nossos olhos não há nenhuma modificação, não há nenhuma mudança, não há nada que possa trazer a clareza de que algo está acontecendo. Mas dentro de você, esse cenário precisa mudar, porque Deus está falando. Deus está agindo, Deus está movendo.
E é a mesma coisa que acontece quando Deus resolve questionar o profeta. Você acredita que esses ossos podem reviver? Ainda que ele não visse possibilidade, mas Deus estava trabalhando de dentro para fora, movendo dentro dele. E às vezes eu queria que você compreendesse, porque existem a nível de fé alguns estágios que a gente, na maioria das vezes, não trabalha em cima deles. Tem a falta de fé, tem a fé e tem a fé grande, ou uma fé, né, eficaz, que te leva a uma atitude. E a palavra vai revelar que Deus sonda os nossos corações. Então Ele sabe o que está dentro de nós, e oculto não é o caso. Eu não estou julgando essa condição em Elias, mas eu estou falando da probabilidade. Talvez Elias não estava acreditando em absolutamente nada, como talvez você. E é interessante observar que quando não há fé, eu sair da ausência de fé para a dúvida, já é um progresso. Porque às vezes eu posso partir do ponto da plena falta de fé, de não acreditar, de não entender, de não aceitar uma mudança no quadro. E com essa ou com esse questionamento, a dúvida é gerada. Pelo menos a dúvida já é gerada. Você acredita que os ossos podem reviver? Você acredita que a sua vida, a sua história pode mudar? Se talvez você já estava se dando como vencido, que essa dúvida paire dentro de você. E você vai dizer assim: pastor, está doido? Como é que um crente cheio de Deus vai ter dúvida? Mas às vezes o crente cheio de Deus não tem nem dúvida. Já desceu do nível da dúvida. Já não vê nenhuma possibilidade, já se deu por vencido. E às vezes a gente prega e vai revelando, mostrando através da palavra, e a pessoa sai da igreja pensando: talvez Deus pode fazer. Já aconteceu com alguém? Realmente, eu ouvi a palavra e talvez Deus pode mover, talvez Ele pode fazer. O que não pode acontecer é você permanecer nesse estágio de dúvida. A dúvida tem que dar lugar a uma fé viva e eficaz. Em algum momento no texto você viu uma resposta positiva do profeta? Não tem. Ele vai responder para Deus: Senhor, Tu sabes. Essa resposta, pelo menos na minha interpretação, ela não revela alguém que está crendo plenamente que o milagre vai acontecer. É meio que ele devolver para Deus a responsabilidade. Tu sabes. Aí Deus vira para ele e diz assim: profetiza. Profetiza. E aí a gente chega num campo completamente diferente, que talvez a sua fé pode não estar tão viva e eficaz. Eu queria fechar a mão, mas ainda não dá. Entendeu? Sua fé viva foi só até um ponto. Sua fé pode não estar tão viva e eficaz do jeito que você gostaria. Mas quando há essa oscilação, simplesmente obedeça e o milagre vai acontecer. Se você for obediente, o milagre vai acontecer. Porque talvez o que você precisa é de uma motivação a mais para crer no sobrenatural. E o que Deus precisa de você é tão simplesmente obediência. Porque só obedece a Deus quem crê. E às vezes a nossa fé é tão pequena que só nos leva a essa realidade. Então eu vou obedecer. Profetiza, revele, fale. Eu não sei qual é o problema, não sei aonde está a sua dor, eu não sei aonde está a sua aflição, mas eu quero convidar você a profetizar nesse momento. Eu quero convidar você a trazer à sua memória aquilo que na verdade, agora nós não vamos trazer à memória especificamente aquilo que nos dá esperança. Eu quero que você traga à sua memória aquela área na sua vida onde não há vida, aquela área na sua vida onde há sim uma cauterização, não há mais esperança, não há mais segurança, não há mais o entendimento de uma transformação da parte de Deus. Eu quero que você traga à sua memória e que você possa profetizar sobre esse cenário, que haverá vida em o nome do Senhor Jesus. Ele é fiel.
Então declare isso, ainda que dentro de você, mas declare isso. Comece a mover nessa situação. Ah, pastor, eu já averiguei, eu já olhei, e o quadro é pior do que o senhor pode imaginar. Esse quadro não é impossível para Deus. Ele não é impossível para Deus. Deus pode mudar essa situação. Ah, eu já estou cansado, cansada. Já não há mais em mim esperança, já não há mais em mim força, já não há mais em mim ousadia, eu já não tenho força para me levantar. Quem dirá para declarar, para profetizar, mesmo sem força? Se Deus está dizendo para você profetizar, profetize, porque o poder está nele, e ele vai entrar com providência mediante a revelação que sair dos seus lábios. É Deus quem vai fazer. E Ele é fiel para fazer. Talvez há medo. E a gente vive isso. O ser humano tem medo. E o medo muitas vezes, o medo ele é uma situação que nos impede de experimentar transformação. Porque entregar a vida para Deus ou declarar algo implica em responsabilidade, em mudança, em transformação, em renovo. Não dá para simplesmente assumir um compromisso com Deus e se manter na mesma posição. Então uma tendência natural nossa: ah, mas se eu falar, se Deus fizer, agora eu vou ter que agir dessa forma, agora eu vou ter que mudar, agora eu vou ter que me transformar, agora eu não vou mais poder agir dessa maneira. Sabe o que acontece? Às vezes a gente está tanto tempo, tão acostumado a viver na adversidade, a viver debaixo da falta de vida, que é confortável viver num vale de ossos secos. O problema é que você está morrendo. Talvez não tenha compreendido, mas se você está no vale de ossos secos e não tem a ousadia nem a submissão para obedecer, quando Deus manda profetizar, talvez até a vida dentro de você está indo embora. Talvez você se conformou com a situação, e é confortável estar nela, porque você não quer mais assumir responsabilidade, porque talvez você não quer mais sair dessa zona que se transformou uma zona de conforto. E uma das capacidades humanas é a capacidade de adaptação ao problema, a não buscar uma transformação, a não buscar ir além, porque ir além vai trazer responsabilidade, vai trazer a necessidade de mais trabalho, de maior envolvimento, de maior ousadia, de uma caminhada ainda muito mais além. E talvez você não quer mais se envolver em situação alguma, mas Deus está dizendo para você: profetize, vai haver vida. Uma outra razão que na maioria das vezes nos paralisa é a decepção. Estamos tão decepcionados com a vida, com as pessoas, talvez alguém até com Deus, com a situação, e a ideia é: melhor viver essa situação, melhor é paralisar aqui. Porque deixa eu te falar uma coisa: no Vale de Ossos Secos não tem cheiro ruim. Provavelmente, do jeito que está o quadro aqui, não tem cheiro, desculpa a expressão, de decomposição. Eu ia usar uma outra palavra, mas achei, ela veio. Lá não vai ter um mau cheiro. Talvez o nível de incômodo naquele lugar não é tão grande assim, dependendo do estado de espírito. Talvez ali é melhor, porque em algum sentido traz ou pode trazer a ideia
de um regozijo na alma. Quando a pessoa é dominada, por exemplo, por um espírito de vingança, sabendo que foi afrontada, sabendo que foi ferida, sabendo que foi machucada, mas todos vão parar aqui. Você está me entendendo? Então talvez essa ideia, a visão que se tem, é que o ofensor não vai prevalecer por muito tempo, mas ele vai parar aqui. Talvez a ideia que tem, num vale como esse, num lugar como esse, é a ideia do senso de justiça. Porque você está ferido, machucado, transtornado, mas está diante dos mortos, mas ainda há vida em você. Só que Deus está dizendo para você tomar uma atitude completamente diferente. Profetize. Gere vida. Não viva baseado nos seus traumas. Não viva baseado nas suas angústias. Não viva baseado nas suas dores. Não viva baseado nas suas tribulações, nas decepções. É interessante olhar e lidar com pessoas que já foram decepcionadas. Muitas vezes elas saem daquele quadro de lidar com aquela pessoa que a decepcionou e vai lidar com outras pessoas, mas elas não abrem o coração para experimentar o que tem de novo no outro lugar aonde ela está, porque na mente dela está dizendo: eu já fui decepcionado lá atrás, eu já fui ferido lá atrás, agora eu me fecho e não quero viver essa realidade, mesmo sabendo que está lidando com outras pessoas. Sabe o que essa pessoa está fazendo? Ela não foi liberta ainda. Ela não conseguiu perdoar, ela não foi liberta. Ela está trazendo aquelas pessoas que a decepcionou para o mesmo quadro de agora, para a mesma situação de agora. Aí eu fui decepcionado com a amizade, agora eu não quero mais ser amigo de ninguém. Ela está dizendo que aquela pessoa que quer ser amiga dela é a mesma pessoa que a decepcionou lá atrás. Ela traz o mesmo nível de importância. E ela não vai experimentar vida assim. Deus está dizendo: gera vida, profetiza, revele, mostre que há vida. O quadro pode ser completamente diferente. Só que a tendência de alguém que foi ferido é reproduzir as feridas. Ao invés de profetizar a vida, ela continua declarando e anunciando morte. Vai ser a mesma coisa, vai ser do mesmo jeito, não tem mudança, não tem transformação. Os ossos estão ressecados, mirrados, não há chance de vida. E Deus está dizendo: profetiza, vai haver vida, vai haver transformação, o quadro será outro. Todos à sua volta vão ver que eu, o Deus Todo-Poderoso, entrei com providência na sua vida e transformei essa situação. Aleluia. Porque a questão não é mais você, mas é Deus na sua vida, mediante a obediência. A questão não é o tamanho da sua ferida, e vamos transportar ou traduzir ou entender que ferida, dor, angústia é morte. A questão não é a morte que talvez está crescendo dentro de você, porque você está em um vale de ossos secos. Andar sobre esse vale é autentificar a vida em você. Além de averiguar o tamanho do problema, é autentificar que fala. A vida em você. É reafirmar a vida em você. Pode todos estarem mortos. Ali é um vale de ossos secos, mas eu não estou nesse estado.
eu não estou nessa situação, eu estou me movendo, eu estou me transportando, eu estou mudando de lugar. Não há morte, você tem vida, porque Deus gerou a vida dentro de você. Então não importa se as direções para onde você está olhando, só há morte. Se você está podendo olhar a vida em você, e se a vida em você, é você que tem, é você que pode profetizar. Deus pode fazer sem você profetizar. Deus pode gerar vida nesse vale sem você profetizar, mas a experiência não vai ser a mesma. Deus pode fazer qualquer coisa sem precisar interagir com o homem, mas Ele escolheu interagir com você, Ele escolheu interagir comigo, para que eu e você tenhamos experiências renovadoras na presença do Senhor, transformadoras. Quando você declarar haver vida no vale de ossos secos, a vida não vai acontecer por causa da sua palavra, mas por causa do nome de Jesus na sua vida. E com isso Deus vai mostrar: eu sou contigo, eu estou com você, eu estou do seu lado, eu te amparo, eu te auxilio, eu te fortaleço, eu te dou vida, eu te dou autoridade, eu te dou ânimo, eu te dou coragem, eu abro a sua visão, eu te dou entendimento, eu te faço forte, eu mostro, eu revelo o meu amor, eu revelo a minha autoridade, eu revelo o meu poder, eu revelo a minha ousadia, a minha condição, a minha capacidade, a minha onipotência, onipresença, onisciência, através da sua vida, porque Deus te escolheu. Viver angústias não é o fim, mas o começo de uma vida de experiência com Deus. E Ele me disse: profetiza, pois sobre estes ossos, e ordena-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Tem um negócio que é extraordinário nesse texto. Além de profetizar, o Senhor diz para ele: ordena, profetiza para eles, mas ordena, ouvi a palavra do Senhor. Só dá ordem quem tem poder para fazer. E o que Deus quer que nós venhamos ter como atitude na nossa vida como filhos de Deus é sair do marasmo da nossa vida, daquela oração fragilizada, cheia de penalidade. Ah, Senhor, Deus está dizendo: ordena. Até porque é um negócio extraordinário profetizar para aquilo que está morto. Ele não vai ouvir, já está morto, mas é uma ordem. E essa ordem, ela vai trabalhar a plenitude do poder de Deus, que está sobre o vale de ossos secos, sobre e sobe, está pairando daquele lugar e além, acima dele. Então existem áreas e situações da sua vida, meu irmão e minha irmã, que não basta simplesmente dobrar os joelhos e clamar ao Senhor. Não basta simplesmente dobrar os joelhos e chorar na presença do Senhor. Não basta simplesmente dobrar os joelhos, bater no peito e revelar a sua fragilidade diante do Senhor. Deus está dizendo: ordena, dá uma ordem, determina, dê uma ordem. Vale de ossos secos, viva! É uma ordem que Deus está determinando para você. Filho, é um negócio extraordinário.
E à medida que vai tendo intimidade, eles vão medindo o relacionamento e o momento. Às vezes você pode dar a ordem que for, que eles vão ficar te testando, não é assim? Já vou. Estou indo. Já estou indo. Eu já vou. E aí há um nível de tolerância. Não é assim que acontece? Há um nível de tolerância que o pai às vezes ele vai permitindo. Mas chega uma hora que ele diz assim: ei, psiu, é agora. É agora. Fique de pé em nome de Jesus. E é interessante que o filho, pelo menos a maioria das vezes, sabe. Muda o ambiente, muda a situação, muda-se a forma de falar. Deus está dizendo: ordena a esse vale. E ordem é exatamente esse processo. Dar ordem não é simplesmente falar mais alto. Dar ordem não é simplesmente uma expressão ou usar uma expressão corporal. Dar ordem não é simplesmente franzir o semblante. Não é simplesmente uma atitude de agressividade. Mas dar ordem, ordenar, é acessar a autoridade. Quem é pai aqui sabe disso. De alguns momentos e situações em que você fala, e o filho fica naquela, e de repente você nem conta dá. Mas a forma de falar, a maneira de falar, a impostação na voz, a postura natural, ela é talvez a mesma. Mas lá dentro da criança, quando você falou, aconteceu algo diferente e ele obedeceu. Quem já viu isso? Não é? Lavínia de vez em quando é assim. Lavínia faz isso, Lavínia faz isso, Lavínia faz isso, Lavínia faz isso, Lavínia faz isso. Na hora. Então entenda, Deus está dizendo para você: ordene, acesse a autoridade que Deus te deu. Às vezes a gente é muito corporal e quer uma expressão diferente, quer falar mais alto, e Deus está dizendo: acesse a autoridade, tem autoridade aí, profetiza, revela, mas também ordena, declare. Daiane deu a experiência dela aqui, falou da experiência dela. E ela acessou, na verdade, primeiro ela acessa a autoridade que Deus deu. Porque ninguém em sã consciência vai dizer: se o diabo aparecer na minha frente, eu dou uns tapas nele. Se não tiver acessado antecipadamente a autoridade que Deus gerou. Ela acessou essa autoridade quando saiu da máquina e entrou no banheiro. Eu vou orar. Ali ela acessou a autoridade, ela saiu do lugar dela. Ela caminhou aonde é o problema, onde está o vale de ossos secos, e se colocou em um determinado lugar. Ali que ela acessou a autoridade. E quando você tem autoridade, o diabo não para diante de você, o inimigo não para diante de você, a enfermidade não para diante de você, a adversidade, nenhum problema vai permanecer diante de você. Você crê nisso? Amém? Nós já vamos cantar, mas eu quero orar com você antes. Eu quero convidar a Célia para vir aqui. Ela vai levantar um clamor ao Senhor pela sua vida. Eu vou passar para ela fazer aquilo que Deus colocar no coração dela. Se ela quiser chamar você para vir aqui à frente, o que ela quiser fazer, pode subir. Isso. Eu só sei de uma coisa: existem muitas pessoas aqui que precisam acessar essa autoridade. Existem muitas pessoas aqui que estão num vale de ossos secos, que Deus já mandou você sair e averiguar o lugar, que Deus já falou para você profetizar, que Deus já falou que vai gerar vida, mas às vezes você está prostrado, parado, paralisado em um ambiente, uma zona de conforto, que Deus quer gerar através de você uma transformação. Então se mova essa noite em nome de Jesus. Se mova em nome de Jesus. Faça algo além. Acesse a autoridade de Deus sobre a sua vida.
Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por Tu ter nos despertado, Senhor, a tomar posse dessa autoridade e clamar por vida, Senhor. Nós entendemos o Teu recado, a Tua igreja entendeu a Tua palavra e nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, clamando um novo tempo na minha vida e na vida do meu irmão, que nós tomemos posse dessa palavra, Senhor, e quando nós chegarmos no nosso lar, que a rotina do dia a dia não tire essa palavra do nosso coração. E que nós ministramos sobre o problema, que nós ministramos sobre o desânimo, que nós ministramos sobre aquilo que precisa sair da nossa vida, que haja vida na nossa vida, Senhor, que haja, Senhor, despertamento na nossa vida, que aquilo que esteja morto ressuscite, que o sonho que se perdeu se ressuscite. Senhor, que esta semana seja uma semana de restituição, que essa semana seja uma semana de despertamento na vida do meu irmão e da minha irmã. Traga a memória dele aquilo que já se perdeu, traga a memória dela aquilo que já perdeu a esperança. Espírito Santo de Deus, eu te convido, entra lá na casa do meu irmão, entra lá na casa da minha irmã, e que na madrugada, Senhor, ela seja despertada, ele seja despertado, eu seja despertado a tomar autoridade diante do Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, que essa palavra entre no nosso coração e que nós tomamos posse, Ei, querido, chega na tua casa, tome posse dessa palavra e diga: haja vida, haja vida, haja vida, haja libertação, haja libertação na nossa casa, haja libertação na nossa igreja, haja libertação na nossa comunidade. Nós precisamos, Senhor, nós precisamos tomar posse dessa autoridade. Nós precisamos, Senhor, que nós chegamos na nossa casa, nós entendamos e tomamos posse dessa palavra. Espírito Santo de Deus, continue agindo no meu coração, continue agindo no coração da minha irmã e do meu irmão, e nos encha de autoridade, em nome de Jesus, amém.